Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui mais uma vez na ferrovia Madeira Mamoré, uma ferrovia feita aí no início dos anos de 1900, que tentou selar a paz, digamos assim, entre Brasil e Bolívia, servindo para que o país da Bolívia trouxesse a borracha dos seringais para quando chegasse aqui em Porto Velho ela subisse de barco para os grandes centros como Amazonas e Belém. Infelizmente não era possível os bolivianos escoarem a produção deles pelo rio, por causa das corredeiras. Então, como Rondônia faz fronteira com a Bolívia, houve um acerto entre os governos aí, incluindo a entrega do estado do Acre para o Brasil, e em troca foi construído essa ferrovia, que foi um empreiteiro americano que fez isso. Uma empresa americana e o empreiteiro Percival Farquhar que fez isso daqui. Obviamente, como é uma grande obra e que envolveu a perda de muitas vidas, existem algumas histórias interessantes que envolvem a estrada de ferro. Como o meu canal, ele é um canal com um escopo muito amplo, eu vou contar algumas dessas histórias para vocês, aproveitando que eu estou aqui na ferrovia. Vamos lá. E obviamente existem diversas lendas a respeito dessa estrada de ferro. Uma delas, que eu escuto desde criança, é que cada dormente dormentes são as vigas de madeira que são colocadas embaixo dos trilhos para que eles possam sustentar os trilhos, distribuir o peso dos trilhos e também ajudar no controle da vibração quando trens ou litorinas passam. Existe uma lenda muito antiga que eles falam que cada dormente desse daqui representa uma vida que foi perdida durante a construção dessa estrada. Na verdade, nem existem estimativas concretas de quantos trabalhadores, já que eles vinham de todas as partes do mundo, perderam suas vidas por ataques de povos indígenas, doenças, brigas ou ataques de animais silvestres. Foi feito inclusive um cemitério para sepultar esses corpos, que ficou cheio, e ainda assim, boa parte desses corpos, principalmente os que eram encontrados próximo ao final da linha ou em pontos mais distantes, provavelmente nem eram trazidos para esse cemitério. Então conta até hoje, os antigos historiadores, que cada dormente colocado nessa ferrovia representa uma vida perdida. Eu particularmente acho que é um pouco de exagero, mas era algo que era muito falado, inclusive nos livros e nas aulas de história de Rondônia que nós tínhamos aqui na década de 90. Uma outra história, um outro caso que falam a respeito dessa ferrovia é que durante a construção, vários trechos dessa ferrovia passavam dentro de terras indígenas, principalmente as terras dos índios Caripuna, que é uma etnia que existe aqui. E outra lenda que se contava, não sei se é lenda, não sei se é verdade, é que de dia os trabalhadores faziam os trilhos, faziam a ferrovia, e de noite grupos de indígenas vinham para destruir o que foi feito. Esses grupos, nesses últimos trechos, eles conseguiam remover os dormentes, jogavam esses dormentes para longe, e grupos inteiros de indígenas removiam os trilhos, porque muitas vezes esses trilhos ainda não eram fixados, eles eram apenas colocados. Então esses grupos de indígenas vinham sorrateiramente à noite, e eles, em grandes grupos, eles afastavam essas... Deixa eu colocar aqui por causa do sol. Esses trilhos, inclusive, jogavam barranco abaixo, ou se tivesse corpos d'água perto, eles jogavam. No início, o que parecia uma pequena atividade, digamos assim, vandalismo, foi começando a gerar prejuízo, porque praticamente todas as noites, grupos de indígenas faziam isso em diversas frentes de trabalho. Então, em diversas frentes de trabalho, você tinha grupos de indígenas que iam à noite para destruir o trabalho que foi feito durante o dia.
galões de água eram rasgados para o pessoal perder a água, alguns tipos de materiais como óleo, solvente eram furados para poder ser derramado, uma vez que esses indígenas tinham acesso a ferramentas, né? E aí conta-se que uma das coisas, das estratégias que foram... Vou fazer um toquinho aqui. Uma das estratégias que a empresa adotou era de eletrificar esses trilhos. Eu acho que eu já até falei em outro vídeo sobre isso. Então conta a história, né, conta os causos, que os engenheiros eles eletrificavam esses trilhos. Eles levavam imensas bobinas geradoras de energia para dentro da floresta. Não sei como é que funcionava no começo de 1900. Essas bobinas ou acumuladores, e eles ligavam nos trilhos. E aí os indígenas vinham fazer isso e conta-se que eles morriam eletrocutados. E aí, obviamente, era muito comum, um membro de uma etnia nunca deixava o outro para trás. Então, outro indígena ia para poder mover, morria também. E aí conta a história de que de manhã, quando os trabalhadores chegavam, você tinha uma fileira, uma serpentina de indígenas mortos, um segurando nas pernas dos outros, até o momento que alguém lá na frente não fazia mais isso. Então conta-se que você chegava lá, você tinha 9, 10, 11 indígenas mortos, uma fileira de indígenas mortos que tentavam remover isso aqui. Histórias que o povo conta, não sei se isso aí existe alguma veracidade, né? Mas é coisas que o povo conta. E uma outra história que eu já escutei bastante são de moradores, pessoas que ainda moram ao longo aqui da ferrovia. Você ainda tem casa, você ainda tem uma pequena vila aqui ao longo da ferrovia. E era muito comum essas pessoas relatarem que de madrugada ouviam o trem passar. Escutavam apito de trem extremamente alto a ponto de acordar todo mundo e escutar o trem passar a ponto de vibrar as casas. Mas quando você olhava, você não via nada. Você escutava o barulho de o trem passando, aquilo te acordava, vibrava a casa, e quando todo mundo ia olhar, não tinha absolutamente nada, até porque já estava desativado. Uma outra história muito interessante que eu escutei quando era adolescente, um professor me contou que o avô dele trabalhava como auxiliar do maquinista nessas viagens. Vale lembrar que essa ferrovia aqui ela funcionou mais ou menos até a década de 70. Então, em décadas passadas era comum você ter pessoas viajando entre Porto Velho e Guajará-Mirim, que faz fronteira com a Bolívia, é o município que faz fronteira com a Bolívia, e de Guajará-Mirim para cá. E ele disse que por mais de uma vez o avô dele viu, ao longo desse trajeto, homens no meio da mata, passava e via os caras com indumentária dos mesmos trabalhadores que fizeram essa ferrovia. Obviamente acredita-se que eram espíritos desses trabalhadores. O que é que no meio do nada... Por que no meio do nada um cara com uma roupa de barbadiano ou um cara com uma roupa como os irlandeses usavam ia estar no meio do mato ali olhando o trem passar? Então ele falou que era arrepiante, o avô dele falava que era arrepiante ter essas visões breves assim. Por quê? Porque ele acreditava que eram espíritos de trabalhadores, provavelmente, que foram embora de alguma forma muito violenta e que ainda estariam vagando ao longo desses trilhos. Essas são algumas das histórias que eu já escutei daqui da ferrovia Madeira Mamoré. Interessante, né? E aí? Será que essas coisas realmente aconteceram? Ou será que realmente o povo que tem a imaginação muito fértil e uma obra dessa que foi associada à perda de tantas vidas pode ter gerado aí todas essas histórias? Nunca vamos saber, né? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!